em Lucas 23, 44. Do 44 ao 49. Se alguém precisar de ajuda, as obreiras estão aí, os universitários. Vamos ler a palavra então. A palavra está em Lucas 23, 44. O título diz assim: A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Bom, essa palavra aqui eu creio que é muito conhecida, né? A gente sempre, quando tem Santa Ceia, a gente fala, né, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, né, sobre a caminhada dele aqui. E o primeiro versículo que eu quero pontuar aqui é o versículo 47, que ele diz assim: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E quando eu vi esse versículo, eu fiquei analisando assim, porque Jesus, a gente vê aqui nos evangelhos a caminhada dele e os passos dele, e o que ele falava condizia com o que ele fazia. Jesus era um homem justo, mas não só de falar. As atitudes dele, a caminhada dele, a vida dele mostrava que ele era um homem justo. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para a igreja é assim: as pessoas podem te olhar e enxergar Cristo em você? Pensa nisso. As pessoas podem olhar para você e enxergar a Cristo? E quando eu veio essa pergunta na minha cabeça, eu lembrei daquele teatro que a gente fez aqui, eu não lembro o nome, mas era um teatro que aqui era no tribunal, e aqui foi colocada uma pessoa, mentira, o teatro chama Mentira, que foi posto uma pessoa aqui em julgamento, que ele estava sendo julgado se ele era um cristão ou não. E ele dizia que ele era, mas veio aqui os advogados, né, tinha os advogados da defesa e os que estavam contra ele. E ele dizia que ele era cristão. Mas calma lá. Aí no teatro, vinha as advogadas que eram contra e falavam: você se diz ser cristão, mas e essa foto sua aqui bebendo? Você se diz cristão, mas e essas conversas aqui no WhatsApp? Você se diz cristão, mas por que você trai a sua mulher então? Então eu fiquei pensando muito nisso, eu lembrei desse teatro, porque hoje em dia o que a gente vê é isso. Se você perguntar para, sei lá, 30 pessoas, 20 vão falar que elas são cristãs. 20 vão falar que são cristãs. Mas se você for olhar as atitudes dela e a vida dela, as atitudes condizem realmente com o que ela diz? Na maioria das vezes não. E eu vou te falar que essas pessoas que se dizem cristãs, mas as atitudes não condizem, são pessoas que acabam manchando o nome de Cristo. Acabam manchando isso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Na escola, quando eu falo toda vez: nossa, eu sou cristã, as pessoas ficam assim: sou cristã? Então, aí já começa com as piadinhas. Então quer dizer que o pastor da sua igreja rouba os fiéis, né? Eu falo: não. Então quer dizer que você mente, você faz coisas escondido? Não. Aí muita gente já vem até me dizer: nossa, você é cristã e aquela menina também diz que é cristã, mas você não parece com ela. Eu falei que existe uma diferença entre quem é verdadeiro cristão e quem se diz ser cristão. Porque isso já aconteceu comigo na escola. As pessoas, uma menina me questionou, falou: nossa,
Vocês duas falam que são cristãs, vão para a igreja, fazem as coisas na igreja, só que vocês são completamente diferentes. Porque essa menina em específico, ela se dizia ser cristã, mas assim, a boca dela, de 10 palavras, 15 era palavrão. De 20 assuntos dela, 30 era sobre homem. Então essa era a vida dela, essas eram as atitudes dela. E essas atitudes condizem com o verdadeiro cristão? Não. E é isso que eu queria deixar de primeira reflexão para a igreja. Porque hoje em dia o que a gente vê são pessoas que carregam o nome de Cristo, só que mancham o nome dele. Olha como isso é pesado, é forte. As pessoas carregam o nome de Cristo, falam que são cristãs, mas com as suas atitudes acabam manchando o nome dele. E é isso que eu quero que você traga de reflexão. Será que você não diz: eu sou cristão, por exemplo, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, você diz que você é cristão, mas as suas atitudes nesses ambientes condizem com isso? As suas atitudes condizem com o verdadeiro cristão? A gente está cansado de ver nas igrejas muitos pastores que sobem ao altar, não vou nem falar altar, vou falar no palco da igreja, que lá pregam, as pessoas ficam: nossa, eu senti o poder de Deus, fiquei maravilhada com essa pregação dele, desse pastor. Mas aí você vai ver, ele trai a esposa, ele bate na mulher, ele rouba. Isso as pessoas do mundo estão cansadas de ver. Por isso que, por exemplo, às vezes eu tenho esse choque quando eu falo que eu sou cristã e as pessoas: você é cristã? Já me olham meio torto assim. Cristã, será? É cristã de verdade? Porque a maioria não é. Isso que a gente tem que trazer de reflexão. Todo mundo aqui, eu creio que fala: eu sou crente, sou cristão. Mas entenda o que é carregar isso. Você dizer que é cristão é dizer que você carrega o nome de Cristo, que você é a imagem dele. Então você deve se analisar: será que a sua imagem reflete de Cristo? Ou será que as suas atitudes estão manchando o nome de Cristo? E a gente deve analisar isso, principalmente nos ambientes que a gente está, nos ambientes que a gente se coloca. Porque se você, eu vou até falar mais lá pra frente, mas se você é luz e você ficar no meio das trevas, rapidamente você vai se tornar trevas também. Se você está no meio de gente que bebe, daqui a pouco você vai ser mais um que bebe. Se você está no meio de gente que só sabe falar besteira, você vai ser mais um que vai falar besteira. E isso, gente, não é só coisa da Bíblia. Isso também é ciência. Porque já foi pregado aqui várias vezes, né? Sobre o neurônio espelho, o que a gente vê, a gente repete. Sobre a influência. A influência é algo que acontece em cadeia. Às vezes até na natureza, nos animais, a influência acontece. Se você não passa a viver muito com uma pessoa, você acaba pegando o jeito dela. Se você vive com uma pessoa que só reclama, a pessoa só sabe reclamar, só sai coisa ruim da boca dela, você vai começar a reclamar também, só falar coisa ruim. Por isso a gente deve se analisar e ver: nossa, será que a minha vida, ela resplandece a luz de Cristo? Ou será que a minha vida está envergonhando o nome dele? Será que os lugares que eu estou me colocando são lugares que um cristão deveria estar? Porque um cristão, ele vai para a balada? Vai. Um cristão, ele está numa rodinha de bebida? Um cristão fala palavrão? Não fala. Então a gente deve repensar os nossos conceitos e ver se realmente as suas atitudes condizem com o verdadeiro cristão. Porque o cristão é quem está lá fora? O cristão é quem está lá na casa dele agora, está fazendo nada, ou é quem está aqui dentro da igreja? São aqueles que estão aqui. Aqueles que estão aqui dentro da igreja são aqueles que carregam o nome de Cristo. E isso tem um peso sobre a sua vida. Porque carregar o nome de Cristo é carregar o nome daquele que morreu por cada um. A Bíblia não fala que a gente tem que levar o evangelho a toda criatura, ser a imagem e semelhança de Cristo? Se você diz que você é cristão, você deve fazer o que Cristo fez. A gente não deve ter a mente de Cristo? Ou a palavra fala que a gente deve ter a mente do diabo? Não, a gente deve ter a mente de Cristo.
Se você é cristão, você tem que ter a mente de Cristo. Então, que a gente venha se analisar e pensar nisso. E dando continuidade aqui, eu quero ler outro versículo, que é no Lucas 23, 44. Que diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E eu fiquei pensando nesse versículo, porque a gente fala, né, que Jesus é a luz desse mundo. E eu achei até engraçado aqui, porque naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, o sol se escureceu. E o sol é o que ilumina, né? Tudo aqui, ó, de dia é o que ilumina. E ali o sol se escureceu. E eu fiquei pensando muito sobre a questão de Jesus ser a luz desse mundo. Jesus ser a luz que guia esse mundo. Por exemplo, quando está de noite e você não tem uma luz, por exemplo, em casa, você consegue achar as coisas dentro da sua casa? Se estiver tudo escuro? Se, por exemplo, você está passando numa rua e não tem iluminação nenhuma, você vai se sentir seguro ali? Que nem o exemplo que a pastora deu no domingo, né? Que ela estava indo para o sítio e as estradas do sítio não tem luz, né? Então, às vezes é só a luz do carro ali que ilumina. Aí ela falou que a tia Angélica apagou a luz e não dava para ver nada. Nada, absolutamente nada. E ela falou que assim é a vida das pessoas que estão longe de Deus, que abandonam a Deus, que não vivem com Deus. É só trevas. E eu fiquei até pensando sobre a questão de que o sol escureceu. E eu fiquei pensando sobre a questão da luz, né? Porque o sol é a luz. E a gente sempre fala que Jesus é a luz desse mundo. E na palavra fala que nós devemos ser o quê? A luz do mundo. Mais um exemplo de que nós devemos seguir o que Jesus era. Jesus é a luz do mundo. Então a gente também deve ser. Jesus, ele levava a palavra aos necessitados, aos que precisavam. A gente também deve levar. Assim como diz na palavra da igreja, em Tiago 27, que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas perante as suas dificuldades, e especialmente guardar-se isento da corrupção do mundo. Essa é a religião que nós devemos seguir, que é o que Jesus foi: cuidar dos órfãos e das viúvas e se guardar da corrupção do mundo. Só que o que a gente mais vê hoje é as pessoas que não se guardam da corrupção do mundo e que não levam a palavra, o evangelho a toda criatura. Porque o que a gente mais vê hoje são pessoas que elas não seguem mais a Bíblia, elas querem criar o próprio evangelho, querem criar suas próprias regras. Porque a gente vê hoje muito nas igrejas, as igrejas não pregam mais a palavra. Elas pregam o que elas acham que é certo. Elas pregam aquilo que convém, aquilo que vai fazer a igreja ficar cheia. Porque é isso que hoje em dia está acontecendo. A igreja tem perdido a essência do que é realmente ser a igreja. As pessoas têm se esquecido do que é ser igreja. O que a gente mais vê são igrejas que parecem mais uma balada. Porque é o que? A parede preta, né? É as luzes. E que nem a pastora, eu falei sobre a pregação para ela no começo do culto, e ela falou que eu fiquei pensando, né? Desde quando a igreja é para ser em trevas e escuridão? Porque, não sei se você já viu uma igreja que é de parede preta. Eu, se eu estivesse ali, acho que eu não sentiria a presença de Deus, nem um pouco. Porque é aquela parede escura, cheia de luz, parece mais uma balada. E fora que, na maioria dessas igrejas, os pastores pregam o que convém, o que vai fazer a igreja estar cheia. Que é: você pode sim fazer tatuagem? Pode. Você pode sim fazer piercing? Pode. Você pode falar palavrão? Não, você pode beber. Só você não fica bêbado. Bebe só um pouco. Porque é isso que muitas pessoas já me disseram. Pessoas cristãs. Porque eu muitas vezes já falei, né? Não bebo, não gosto, sabe? Isso não faz parte de mim. E uma pessoa cristã falou pra mim e disse assim: mas é só você beber um pouco, não precisa ficar bêbada. O que é errado é ficar bêbado, não é
E as pessoas têm se enganado por isso. Porque muitas pessoas, muitas igrejas pegam o quê? Versículos isolados. Ai, tudo é lícito. E acabam caindo no erro por conta disso. O que a gente deve entender é que a gente não pode perder a essência do que é realmente ser a igreja. Eu li ali a palavra da igreja, porque isso é o que é ser igreja. É se guardar da corrupção do mundo, é levar o evangelho a toda criatura, cuidar dos órfãos, das viúvas. É isso que é ser igreja. Só que as pessoas têm esquecido disso. Esquecido que o evangelho é esse aqui. É isso aqui que a gente tem que seguir. E não aquilo que você acha que é certo. E às vezes as pessoas falam, mas eu não concordo. Eu não falo isso, né? Mas quando a pessoa fala isso, eu falo assim, mas não interessa o que você acha. O que interessa é o que está aqui, ó. É o que está aqui, é o que Deus diz. Porque muitas pessoas são assim, mas eu acho que a Bíblia tem que ser atualizada. Nossa, foi escrita 2000 anos atrás. Tipo, meu Deus, vamos atualizar isso. Mas o que a gente também diz? Que Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A Bíblia não precisa ser atualizada. É você que precisa mudar seu pensamento. É o seu pensamento que precisa atualizar. Porque a gente precisa entender que o que a gente deve seguir, o que a gente deve viver na nossa vida é o que está aqui na palavra. Se nós somos cristãos, a gente deve ser um pequeno Cristo, seguir os passos de Cristo. E os passos de Cristo estão escritos aonde? A Bíblia. É aqui que estão os passos de Cristo. É aqui que você vai achar o manual de instruções. Então por que às vezes você fica procurando em outros lugares o que você só encontra aqui? Porque muitas pessoas são assim. Mas eu quero ser feliz. Aí vai lá para balada e vai beber. Mas eu quero curtir. Aí vai lá, sai com os amigos que não convém. As pessoas procuram em lugares que não convém. Se Jesus é Cristo e nós somos cristãos, onde que a gente vai achar os passos? Na Bíblia. Então não adianta você achar, mas eu penso de outra forma, eu acho outras coisas. Mas aquele que é cristão segue os passos de Cristo, segue o que está na Bíblia, segue os ensinamentos, entende o que é verdadeiramente ser igreja, ser cristão. E a gente não pode perder isso, porque cada vez mais a gente tem visto as pessoas se esfriando. A gente tem visto cada vez mais as pessoas na sua caminhada deixando para trás coisas que eram essenciais, coisas que eram importantes. Talvez na sua caminhada, você, por exemplo, durante o ano, agora que o ano está acabando, falta o quê? 1 mês e 5 dias para o ano acabar? Agora que o ano está acabando, pensa na sua caminhada. Será que durante esse ano você não perdeu a essência do que é verdadeiramente ser cristão? E o que o verdadeiro cristão faz? Ele ora todos os dias, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele faz a obra. Ele não está aqui só para sentar na cadeira e ir embora. Ele está aqui, mas ele ajuda na limpeza, ele ajuda nas coisas da igreja, ele ajuda na obra. Porque é isso. Deus chamou cada um aqui para fazer parte da obra, para fazer parte de cuidar das crianças aqui. Então a gente tem que entender que o verdadeiro cristão, ele não é só uma pessoa que vai vir, vai sentar aqui, vai ouvir a palavra e vai embora. Não é isso. Ser cristão é muito mais que isso. É claro, você sim vir para a igreja, mas você ser a igreja. Não é só você vir aqui, escutar a palavra, entrar por aqui e sair por aqui. Você precisa ser a igreja, fazer parte da obra. E que a gente venha aprender isso. Porque no mundo, a gente vê o quê? Muitos cristãos que estão tentando se encaixar nos padrões do mundo. A gente tem que entender que o mundo lá fora fala que o que é certo é errado, e o que é errado agora é certo. A gente tem que entender que nós que somos cristãos, a gente não tem que se encaixar nos padrões do mundo.
Por mais que às vezes as pessoas vão contra você. Porque os cristãos são perseguidos, a gente sofre perseguição. Aquele que é um verdadeiro cristão, as pessoas se incomodam com os dele. E você deve se analisar. Que nem teve uma crônica, né, que acho que já foi contada aqui, que é a crônica do vagalume. Que tinha um vagalume que estava voando, e tinha uma cobra atrás dele. Aí ele ficou assim, nossa, uma cobra atrás de mim. Aí ele continuou voando. Até que ele falou, não é possível, essa cobra ainda está atrás de mim. Aí ele parou e falou, não, peraí, cobra, por que você está correndo atrás de mim, sendo que eu nem faço parte da sua alimentação? Aí a cobra disse para ele, eu estou atrás de você porque a sua luz me incomoda. E no mundo é assim. Quem é um verdadeiro cristão resplandece a luz de Cristo. E quem é treva se incomoda com a sua luz. Eles se incomodam com isso. Você deve parar para pensar, será que as pessoas, elas olham para você e veem você como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, ou eles veem que você é diferente? Porque, eu vou dizer, o meu maior medo, hoje em dia, o meu maior medo, que não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu já vi muita gente falando assim, quem é do mundo falando para alguns cristãos, nossa, você é cristão, mas você é legal. Se alguém falar isso para mim, eu vou ficar assim, não, meu Deus, que ninguém nunca fale isso para mim. Porque o que as pessoas querem dizer? Nossa, você é cristão? Ah, mas você está junto com a galera aqui do mundo também, né? É isso? Se alguém adolescente te dizer isso na escola, nossa, você é crente, mas você é legal, você tem um problema. Quer dizer que você é cristão, mas você está junto com a galera do mundo. Então entenda isso, entenda que você não deve se encaixar onde não é o seu lugar. Você não deve se encaixar nos padrões do mundo. Nós somos filhos de Deus. O nosso lugar é aqui, é no altar, é na igreja, é servindo a Ele. Então por que muitas vezes você quer se encaixar no mundo? Para que as pessoas te aceitem, te achem legal. Só que peraí, a pessoa que tem que olhar para você, a pessoa que tem que olhar para você, sentir orgulho de você, é Deus. O que as pessoas do mundo pensam, isso não importa. O que importa é aquilo que Deus diz, é aquilo que Deus acha, e não o que as pessoas do mundo acham. A gente não deve querer se encaixar nos padrões do mundo. E os padrões do mundo são o quê? Beber, fumar, ficar, engravidar do tempo, falar palavrão, estar em lugares que não convém, destruir a sua vida. Esses são os padrões do mundo. Nós não devemos condizer com eles. Os adolescentes devem prestar muita atenção, porque na escola é um lugar que a maioria dessas coisas que eu falei tem, que é o quê? Pessoas falando palavrão, pessoas que fumam, pessoas que bebem, meninas que engravidam antes do tempo. Você vai na escola, isso aí na escola é normal. É normal na escola ter gente fumando, falando palavrão, engravidando, ficando. Vocês devem tomar muito cuidado, para que vocês não sejam influenciados por isso. Por isso que a gente tem que aprender que o ambiente que a gente se coloca vai influenciar diretamente nas nossas ações. Se você se coloca num ambiente que só tem coisas ruins, você vai atrair isso para você. Se você se coloca numa rodinha de pessoas que falam mal de Deus, falam mal da igreja, você está se tornando igual. Por mais que às vezes você fale, ah, mas eu estou na rodinha, mas eu não falo nada, eu fico quieto. Mas não interessa, você está lá. Quem está olhando de fora vai ver o quê? Que você está lá no meio. Então tome cuidado com isso. E agora eu quero chamar a Bela aqui. Quero que a Belinha venha aqui. Bela, eu quero te mostrar duas coisas. Vou tirar o microfone aqui, porque senão eu não vou conseguir pegar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bela, ó, vou te mostrar duas camisetas. Você vai escolher qual que você quer, tá bom? Você gostou? Vou dar um presente pra ela, gente. Eu tenho, ó, essa camiseta aqui, ó.
essa camiseta aqui, essa, e eu também tenho essa. E aí, qual que você quer? Fala pra mim. Qual que você quer, Bela? Essa? Tem certeza? Sim, vai caber direitinho. Mas você quer mesmo essa? Tá bom? Tá. Pode pôr, se eu conseguir. Nossa, gente, vocês acham? O que vocês acharam? Tá vermelha. Você gostou? Peraí. Não tá apertado, não? Não. Não tá apertado? Tá bom, pode lá, vai. Pode lá, com essa camiseta nova. Obrigada. Gente, tô rindo, né? Certinho. E, gente, o que eu quero mostrar aqui, eu não quero falar sobre roupas, mas eu queria dar esse exemplo porque muitas vezes, como eu já estava falando, ali a Bela tinha duas camisetas. Uma camiseta que claramente servia nela, que cabia nela, e uma camiseta do Henrique, essa camiseta do Henrique. O tamanho dela é 1. E ela escolheu qual? A camiseta de criança, de neném. E a camiseta coube? Coube nela? Não. Por quê? Não é o tamanho dela, não cabe nessa camiseta. Mas eu não estou falando sobre camisetas. O que eu quero que vocês entendam nisso é que às vezes você quer caber em lugares, em coisas que não te cabem. Como eu já estava falando aqui, nós devemos prestar atenção nas nossas atitudes, nos lugares que a gente está, nos lugares que a gente está convivendo, e parar para pensar, será que esse lugar, eu sendo filho de Deus, eu sendo cristão, será que esse lugar me cabe? E uma coisa que a pastora até sempre fala para os adolescentes, se você tem dúvida, você pensa assim, Jesus estaria onde eu estou? Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus pensaria o que eu estou pensando? Se a resposta for não, aí você não vai fazer. Então a gente deve ter essa chavinha de, se Jesus não faria, eu também não vou fazer. Eu disse aqui que nós devemos ser verdadeiros cristãos. A gente deve entender isso, porque às vezes muitas pessoas acabam perdendo a essência porque elas tentam se colocar em lugares que não cabem elas. Muitas pessoas acabam perdendo seu ministério por querer entrar em lugares que não convém. Muitas pessoas acabam perdendo a vida com Deus porque estão em lugares em que Deus não está. Você deve analisar e pensar isso. Esse lugar que eu estou indo, essa festa, esse lugar, será que Deus vai estar lá? Será que a presença dele vai me acompanhar? Toda vez que você pensar em alguma coisa, fizer alguma coisa, você deve pensar, será que se eu pensar nisso, a presença de Deus vai se afastar de mim? Será que se eu tomar essa atitude, a presença de Deus vai se afastar de mim? Você deve se analisar. Porque os cultos já vêm falando muito sobre isso. Sobre as pessoas que estão dentro da igreja, mas não são a igreja. Sobre as pessoas que estão aqui dentro, mas com as suas vestes totalmente sujas. Sobre as pessoas que carregam o nome de Cristo, mas lá fora mancham o nome dele com as suas atitudes. Você precisa entender que se você está aqui dentro, se você assume essa responsabilidade, você precisa seguir os mandamentos, seguir os passos de Cristo. Porque se dizer ser cristão, não é só dizer da boca para fora, é uma responsabilidade, é um privilégio. Se você tem o privilégio de estar aqui, de estar na presença de Deus, você tem que ver isso como um privilégio. É um privilégio.
joga no lixo como se não fosse nada. Sabe, o ano está acabando, o tempo está passando, a gente está chegando, né, no final do ano, e sempre no final do ano vem o quê? Pelo menos eu, né? Eu fico muito nostálgica, né? Eu começo a lembrar do ano, lembrar das coisas que aconteceram, das coisas boas. Começo a lembrar, sabe, das coisas que aconteceram no ano. E eu fiquei parando para pensar nisso, sabe? A gente deve refletir, pensar em tudo aquilo que a gente fez durante esse ano. Porque o ano está acabando e você não pode se permitir acabar o ano mais uma vez sendo aquela pessoa que só vem para a igreja por vir. Sendo aquela pessoa que não é igreja. Aquela pessoa que só vem e sempre vai embora. Você tem que entender que Deus não te chamou só para isso. Você não pode se permitir acabar mais um ano no mesmo lugar. Você não pode se permitir mais um ano, acabar mais um ano longe da presença de Deus. O Senhor vem para alertar cada um aqui que a gente deve se analisar. Nossa, será que as minhas atitudes têm agradado a Deus? Ou será que as minhas atitudes estão envergonhando o nome dEle? Talvez nesse ano algumas coisas foram deixadas para trás. Talvez nesse ano o seu ministério foi deixado de lado. Talvez nesse ano você negligenciou sua família. Talvez nesse ano a sua vida, a sua rotina com Deus foi perdida. E a gente fez esse ano, né, aquele propósito da rotina com Deus, mas aquele propósito não terminou. Aquilo era para ter continuado todos os dias, para que a gente pudesse entender que todos os dias a gente devia orar, a gente devia ler a Bíblia, devia jejuar durante a semana, cuidar da nossa família, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E muitas pessoas acham que acabou. Que esse propósito, acabou. Tá bom. Não. Isso é uma coisa para a gente aprender a ter uma rotina e colocar Deus nessa rotina. Talvez esse ano você negligenciou isso. Você deixou de lado, você ficou em falta na sua rotina com Deus. Então entenda isso, venha aprender isso e se conserte, se arrependa disso. Porque nós estamos aqui nesse momento e todo mundo aqui está respirando. Todo mundo está aqui. Está respirando, está vivo. Então enquanto há um fôlego de vida, ainda há esperança. Que a gente venha se arrepender, se analisar e pedir perdão para Deus. Falar, Deus, eu quero voltar, sabe, às primeiras obras, ao primeiro amor. Talvez você deixou de lado essa essência do cristão. Talvez você deixou de lado a essência do que é ser a luz do mundo. Então você precisa se analisar. Você precisa se arrepender disso. E eu quero ler uma passagem aqui para vocês para finalizar. Está em Lucas 9, 23, que diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia e tome a sua cruz. Isso é ser um cristão. Ser um cristão é negar a si mesmo, é renunciar ao seu eu. E aqui está falando que é uma vez na semana? Que é só nos domingos? Que é só de terça, quinta e domingo? Está falando o quê? Dia a dia. Você não pode, eu sou cristão de terça, quinta e domingo. Os outros eu não sou. Não. Se você é cristão, você é de segunda a segunda em tempo integral. Então entenda isso, que você precisa negar a si mesmo, renunciar ao seu eu, às suas vontades, o que você quer, o que você pensa, o que você acha. Isso não importa mais. O que importa é aquilo que Deus diz. E que a gente venha entender isso, que a gente venha trazer o arrependimento, analisar as nossas vidas e se arrepender. Se arrepender de fato e verdade. Porque a gente precisa primeiro entender, analisar, refletir e se arrepender. Porque só saber que você está errado não adianta. Você precisa agir. Você precisa orar, pedir perdão para Deus e agir, mudar as suas atitudes. Se você vê que as suas atitudes não estão condizendo com a de um cristão, muda. Crie estratégias na sua
rotina. Por exemplo, eu falo muito palavrão, não consigo parar de falar palavrão. Crie uma estratégia. Toda vez que você quiser falar palavrão, você louva. Toda vez que você pensar em falar palavrão, não vou orar. Ou, por exemplo, não consigo parar de beber, de usar droga. Então, não esteja em lugares que vai ter isso. São estratégias que você precisa ter. Se você não quer beber mais, é para você ficar indo no barzinho? Não. Então, vem entender que se você quer mudar, se você realmente quer se arrepender, você precisa mudar as suas velhas atitudes. Que a gente venha se arrepender e entender, mudar o nosso eu, negar a si mesmo. E só para finalizar, eu quero ler uma última palavra que está em João 3,30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu gosto muito dessa palavra. E essa palavra é exatamente isso. A vontade de Deus precisa crescer e a sua diminuir. O seu eu, o seu ego, você tem que deixar para trás. Porque agora você vive para Cristo, para Ele. Você vive a vontade dEle. Então entenda isso. Então, que diminua eu para que Ele cresça. E que esse seja o lema das nossas vidas. Que o nosso eu diminua, para que cada vez mais a vontade de Deus cresça em nossas vidas.